Salve todo meu povo! Você está no Fracta, o seu portal sobre espiritualidade, com ênfase em ufologia, kardecismo, xamanismo, geometria sagrada, hermetismo, umbanda, apometria, teosofia, reiki e outras questões de espírito. Bem, a gente vinha na sequência fazendo vídeos sobre este livro, Multan, um Cacique das Estrelas. Mas agora a gente vai parar na sequência de vídeos sobre o livro para falar sobre xamanismo, tá? Se você quiser adquirir o livro, estiver vendo pelo Instagram, o link está na bio. Se estiver vendo pelo YouTube ou o Face, o link para aquisição está na descrição do vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre xamanismo. Eu sou um estudioso de xamanismo, mas não sou um doutor em xamanismo. Então a gente está aqui para trazer a interpretação, a visão do Multan e sua egrégora sobre o xamanismo. Mesmo assim, vamos tentar ser rápido, não vai dar para falar tudo, tá? Então, estudando os conceitos de xamanismo, dos nossos autores aqui, o meu autor predileto, já vou adiantando, é Michael Herner. O Carlos Castanheda, eu tenho algumas restrições quanto à orientação de uso de substâncias de poder, mas eu gosto muito dele. Gosto do Léo Artesi, gosto também do canal da Shirlene Moura no YouTube, super indico, tá? Shirlene com CHI, o canal dela chama o nome dela mesmo, tá? Shirlene Moura. E o conceito que a gente chegou desses autores, a partir da interpretação do meu Multan, que é a nossa egrégora, é o seguinte: xamanismo é a prática ancestral dos povos que têm profunda ligação com a natureza e usa o poder físico e extrafísico da natureza integrado ao poder mental para a realização de curas, adivinhações, comunicação extrafísica ou telepática, autoconhecimento e aconselhamento, né? Então, basicamente, xamanismo é a prática que funciona dessa forma, né? E visa a cura, comunicação extrafísica, autoconhecimento, aconselhamento, junto às entidades do xamanismo, que a gente vai explicar o que é, tá? Bom, como é que ocorre essa integração do xamã com a mãe natureza? Bem, os animais, os vegetais e os minerais, eles se expressam em todas as dimensões que a gente já vem estudando aqui no canal. Eles não se expressam só na dimensão física, eles se expressam também na dimensão astral, magnética, astral, mental, átmica e búdica, né? Já adiantando aqui, quando a gente vai falar mais para frente em espíritos de minerais de poder, espíritos de plantas, a gente não está se referindo a gente não está querendo dizer que uma planta tem um espírito igual ao do ser humano, tá? Porque a gente estuda no kardecismo, por exemplo, alguma dessas doutrinas que a gente falou, que o mineral, as pedras não têm espírito, tá? A gente até concorda com isso, mas o que a gente está se referindo é a expressão do mineral no mundo astral. E existe isso. Até nas obras, não só espíritas, mas de outras doutrinas, escritas através de mediunidade, né, parapsiquismo em geral, que, por exemplo, romances que se passam no mundo astral, as pessoas relatam que lá no mundo espiritual tem pedras, montanhas que são feitas de minerais, florestas, animais. Então, eles podem até não ter um espírito igual a gente tem, mas eles se expressam, eles têm existência nesses mundos multidimensionais acima do mundo físico. E o xamã entra em contato com essas expressões
extrafísicas dos minerais, animais e vegetais de poder, e com esse contato, ele realiza as curas, o aconselhamento sobre a colheita, sobre migração, por exemplo, né? O autoconhecimento, né? Porque essas expressões extrafísicas de animais, vegetais e minerais de poder são poderosíssimas. Tá? Eles guardam toda a ancestralidade, toda a evolução geológica, a evolução de seus ancestrais anteriores, que pela evolução científica da Terra, né, o evolucionismo, deram origem ao que eles são hoje, a espécie que eles são hoje. Tá? Então, na visão de Multan, o xamanismo ele é exercido dessa forma. O xamã entra em estado alterado de consciência, em estado xamânico de consciência, como diz o Herner, e entra em contato com esses espíritos dos animais, vegetais e minerais, e ali se aconselham, adquirem as suas essências para curar a tribo, se encontram com o auxílio deles, com as suas sombras, isso gera autoconhecimento, autocura, alívio psicológico. Então, basicamente dessa forma, viu, gente? Esses autores, eles relatam uma coisa muito interessante, gente. Os povos xamânicos, e eles existem em todo o mundo, na Oceania temos os aborígenes, nós temos povos xamânicos no Tibete, na Sibéria, nas 3 Américas, do Sul, Norte e Central. E esses autores, com um estudo muito profundo, inclusive em loco, eles notaram que as práticas xamânicas são basicamente as mesmas nesses povos. E curioso é que eles não se comunicam, né? Eles não se comunicam. E apesar de não conhecerem entre si, eles adotam basicamente as mesmas práticas xamânicas, né? Então isso, por que a gente está trazendo esse detalhe? Trazido pelos estudiosos do xamanismo. Porque a gente tem certeza que todos esses conhecimentos, até que a gente falou agora no começo do vídeo, né? Kardecismo, xamanismo, geometria sagrada, hermetismo, umbanda, apometria, teosofia, reiki, eles se originam de um ponto só, eles têm a mesma origem. Conhecimentos de seres extraplanetários trazidos para a Lemúria, para a época da Lemúria e para a época da Atlântida. E que hoje estão sendo redescobertos, né? Mas têm a mesma origem. Eles são redescobertos e são doutrinas diferentes uma das outras, sim. Mas todas têm a mesma origem. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a prática do transe, que é o estado de relaxamento, parecido também com o que a gente conhece como viagem astral, desdobramento, ou estado xamânico de consciência, para alguns autores no xamanismo. Em todas essas culturas, os xamãs entram nesse transe e fazem uma jornada, né, uma caminhada. E, com isso, eles têm contato com os seus mentores, com os seus animais, vegetais e minerais de poder, com as suas sombras, e nesse aspecto parece muito com a questão das sombras junguianas, né, que Jung, vamos falar, redescobriu recentemente aí na contemporaneidade, e buscam aconselhamentos para a tribo, para a cura, né? E isso é comum em todos esses povos. Tá? Outra coisa que é comum são os espíritos aliados. Tá? Então, o xamã ele tem o seu totem. Ele domina, por exemplo, o animal de poder urso, a planta de poder sequoia, estou dando exemplo, tá, gente? E o mineral de poder quartzo. Ele tem um contato, ele domina esses espíritos, o espírito do quartzo, o espírito da sequoia, o espírito do urso pardo. Ele recebe
todo o conhecimento ancestral desse espírito. Lembrando que não é espírito de um urso pardo. Quando a gente fala no xamanismo, o espírito do urso pardo é espírito de toda a espécie. E no mundo astral, nos registros acásticos do mundo astral da espécie urso pardo, tem toda a história de conhecimento dos seus ancestrais, né, do quais são os animais que eles vieram, dos quais ele evoluiu, todo o funcionamento da espécie, por que eles hibernam, quer dizer, eu não sei se eles hibernam, viu, gente? Eu estou chutando aqui o urso pardo. Como que funciona a sabedoria em cima disso, tá? Em nível macro e micro. Tá? Então é um conhecimento muito grande. E outra característica que é comum a todos os xamãs, a maioria deles, desses povos, distanciados a milhares de quilômetros do planeta Terra, é esse token, essa lista de espíritos de poder que ele domina, que ele tem contato e que ele usa para fazer isso tudo, para a tribo, para si mesmo, para a cura, para aconselhamento, para autoconhecimento, certo? Outra característica, a maioria desses povos, eles têm a noção dual de Pai Céu, Mãe Terra, Deus Pai, Deus Mãe, Tupã, Gaia. Essa visão dual que a gente vê também no hermetismo, né? O princípio da dualidade no hermetismo. No hermetismo também o que está em cima é como o que está embaixo. Está tudo ligado, gente, verdade. Eles também, todos esses povos xamânicos, eles cultuam e trabalham com os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, tá? Mais ou menos parecido, de forma parecida. Tá? Essa visão desses 4 elementos a gente vê nos tátivas, estudado na eubiose, na gnose, né? Só que os tátivas são 5, né? Porque o 5º elemento é o éter, né? É o que está, é a extrafisicalidade. Né? Mas todos os povos xamânicos, desde a Oceania até a América do Norte, eles trabalham com essa noção, né? Coincidência ou não, para a gente analisar aí. A maioria deles trabalha com roda de cura. O que é a roda de cura? O xamã analisa a situação, o que a tribo quer fazer, e ele cria no chão uma roda, círculos concêntricos, apontados estrategicamente para o norte, sul, leste, oeste, com o significado de cada ponto cardeal desse, para cada cultura, e ali são realizados os rituais. Tá? Isso é realizado, inclusive, em outros planetas. Multano nos conta nos livros aqui, como forma de controle climático e geológico, enfim. Vale a pena ler o livro. Não vou dar spoiler, não. Objetos e símbolos de poder também é muito comum nessas culturas. Né? O símbolo ele tem uma força. E o objeto de poder consiste na prática de escolher um objeto, normalmente um cajado, né? Na época não tinha muito variedade de objetos, né? Normalmente um cajado, uma mandala, né? E ali depositar, parecido com a psicometria do kardecismo, depositar a força desse token, desses animais, vegetais e minerais de poder ali, tá? Depois usar nas curas, nas jornadas, nas questões de perigo, nas horas de perigo, nas horas de dúvida. Tá? E o símbolo também, a gente vê que, por exemplo, o reiki de Mikao Usui, o reiki oriental, ele usa símbolos, né? E dá super certo. A gente sabe também, hoje, que, não sei se vocês já ouviram falar, do reiki Amadeus. É uma técnica parecida com o reiki oriental, que usa também símbolos, só que foi desenvolvida na América do Sul pelo povo tamoio. A gente tem o reiki Mahreô,
que foi desenvolvido pelos os índios da América do Norte. Também usa símbolos. Eu já fui bastante resistente a símbolos e objetos de poder, mas hoje eu já entendi, até por comprovar que eles funcionam, que é uma simbologia, uma doutrina que vale a pena estudar, acreditar e trabalhar. Continuando aí, gente, ó, então falar das plantinhas aqui. Esse local eu uso para algumas jornadas, algumas meditações, alguns tratamentos à distância. Pezinho no chão, né, na terra. A gente tem aqui, ó, babosa, ora pronobis, araçá roxo, guimé, tranca-rua, malva, boldo, cidreira, arruda, manjericão. Isso aqui esqueci o nome, eles falam que esqueci. Alecrim, lavanda, ali embaixo, aqui é pitanga roxa, ali embaixo é orégano, aqui a minha tem até frutinha aqui, ó, até moia. Isso aqui é a cabeludinha, uma frutinha amarela, gosto amadeirado, doce. E eu adoro ela, acho que eu vou adotar ela como planta de poder também. Eu quero contar para vocês a história dessa plantinha aqui da malva. Ela é uma das minhas plantas de poder. É o ser que eu mais tenho afinidade no mundo da natureza. Encontrei ela, com licença, encontrei ela numa loja peguei a mais amareladinha, encontrei ela numa loja que vende mudas, né? Aquelas floras. Olhei para ela, me senti muito afinizado, peguei um pedacinho, cheirei, e aí eu me apaixonei por ela, não sabia nem o nome dela. Descobri recentemente que ela chama malva, e nem estou certo disso. Mas aí eu trouxe para casa, plantei no vasinho, ela cresceu muito mais que as outras, eu tive que passar para esse vaso maior. Olha como é que ela tá. Aí nesse processo de transportar ela para o vaso maior, eu tive muito contato com ela, né? Pegar no caule, o cheiro, as folhas, a raiz, e isso internalizou em mim, né? Eu fiquei muito próximo a ela, né? E aí ela é cheirosa, ela me deu a intuição para eu pegar um pedaço e comer. Peguei um pedacinho, pontinho assim, ó, pontinho assim, ó, tirei, pus na boca. E me deu uma sensação sinestésica, misturando o olfato com gosto, com o visual também, né? Esse verdinho aí. Uma sensação boa, assim, no trato digestivo aqui, do plexo solar para cima. E nesse momento, o sol apareceu. Eu estava sem camisa, o sol apareceu de trás das nuvens, e isso virou uma massa. Essa sensação sinestésica de olfato, gosto, visão e a sensação gástrica, ela virou uma massa de verde, verde clarinha, com o cheiro, o gosto dela, do frontal até o gástrico. Aí ela me intuiu para que eu engolisse, né? Eu já estava salivando com ela na boca. Fui lá, peguei, engoli ela. Na hora que eu saí, o sol bateu de frente e expandiu essa massa verde clara com o gosto, o cheiro dela por todo o meu corpo, todos os meus corpos multidimensionais, magnético, astral, mental. Foi uma integração muito forte que eu tive com ela. Aí eu sentei no sol, entrei em estado meditativo e recebi um bloco de informação muito grande advindo do espírito da malva, dessa planta. Muito grande. E assim, é algo que não dá para descrever. É uma coisa muito forte, muito grande, uma gama de conhecimento muito grande,
inclusive ancestralmente, né, desde os primórdios dessa planta, das plantas que ela veio descendente, né, ela veio evoluindo, todo o processo químico. Eu não sou da área, mas nessas horas a gente acaba entendendo não pela racionalidade humana e científica, né, mas com uma internalização diferente, os processos biológicos, reprodutivos, químicos, físico-químicos dela, coisa impressionante. E a partir daí ela se torna minha planta de poder. E a partir daí eu comecei a ver também que a espécie humana não é o topo da importância, o topo da pirâmide de importância do nosso planeta. A espécie humana é só mais uma dentre os milhões e milhões de criaturas, inclusive minerais também, que existem no nosso planeta. E depois eu fui estudar no xamanismo e vi que o ritual que o xamanismo adota para introduzir uma planta de poder no seu token, que o xamã adota, né, para que uma planta passe a ser seu vegetal de poder, foi muito parecido com esse ritual que eu fiz inconscientemente ou intuitivamente. Muito parecido. Fiquei maravilhado com isso daí. Então, quando a gente fala espírito do animal, do vegetal e do mineral, vegetal e animal de poder, a gente está tratando sobre esse espírito, não sobre o espírito dessa plantinha individualmente, mas de toda a espécie, toda a gama de informação que esse tipo de planta que está neste momento manifestando na fisicalidade da Terra carrega consigo desde dos seus primórdios. E com esse conhecimento que o xamã usa para curar, para se aconselhar, para, enfim, se conhecer e para fazer tudo que ele tem que fazer. Certo, gente? Então, acho que é isso. Então, salve todo o meu povo e até o próximo vídeo.